Bancada do Panorama nesta segunda-feira, o diretor do Grupo Independente, Ricardo Bruneto, e executivo de mercado aqui da casa, o Armando Job, justamente para falarmos sobre a audiência do Panorama. A gente já tem falado aí na programação sobre a audiência da casa, da Rádio Independente, e de alguns programas, e agora, Moisés Elis, chegou a nossa vez. Exatamente. E os dados foram apurados pelo Instituto Reality de Pesquisas e mostram a Rádio Independente como líder no segmento radiojornalismo no Vale do Taquari, o que nos alegra muito. Ricardo Bruneto, Armando Job, bom dia, prazer tê-los aqui conosco. Bom dia, Aline. Bom dia, Moisés. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Independente, bom dia, Job. Temos aqui também o nosso capitão na mesa de áudio aqui conosco, é uma alegria poder estar com vocês aqui nessa manhã. Falando sobre números que nos alegram muito, Aline, Moisés e ouvintes. E tem sido para nós um motivo de muita responsabilidade também, tanto a mim quanto ao Job, poder primeiro usar esse microfone da Independente com tanta responsabilidade e com tanta audiência, né? E quando nós identificamos a necessidade de fazermos um estudo de mercado envolvendo pesquisa de audiência, envolvendo o posicionamento dos nossos veículos diante do mercado local, nosso aqui do Vale do Taquari, tanto eu quanto o Job e a direção da empresa, nós buscamos ser muito criteriosos na empresa que nós iríamos trazer para fazer essa aferição, né? É importante dizer que nós estávamos dentro de um período político eleitoral, onde as próprias pesquisas eleitorais tinham absolutamente muitas dúvidas sobre elas. E aí nós conversando, identificamos uma necessidade de fazer exatamente naquele momento e trouxemos para o nosso guarda-chuva, para a empresa, o Instituto, o IRP, né, que é do Domício Torres, que é um profissional que depois o Job também vai falar um pouquinho sobre ele. Ele tem uma experiência de mais de 40 anos no mercado de pesquisas, onde liderou grandes empresas, inclusive multinacionais, nesse segmento. E ele foi quem aferiu para nós esses números de um estudo absolutamente profundo sobre o consumo de publicidade, sobre o consumo da informação. E é importante dizer que nós estamos falando aqui no horário do Panorama para um público que consome a informação, para um público que consome o radiojornalismo, e por si só a Independente, ela figura, como Moisés mesmo disse, com números muito interessantes. Falar um pouquinho sobre o número, o Job depois vai estratificar, e eu quero fazer aqui só um parênteses sobre a responsabilidade e a tradição da Independente, Moisés, Aline e ouvintes, em manter estes números. Nós, quando fazíamos reuniões internas para buscar entender esse movimento, porque uma das grandes virtudes do rádio, e que mede muito da sua participação e da sua audiência no mercado, share, a fatia publicitária, a participação que ela tem no entorno onde ela efetivamente cobre, se dá muito pela participação dos seus ouvintes. E nós temos essa relação, a Independente tem uma relação muito comunitária, muito local, muito de que todos os acontecimentos aqui do Vale do Taquari acabam passando pela Independente, e ela se tornou, ao longo dos 71 anos, referência. E nós precisávamos medir isso e levar para a nossa população, para os nossos investidores e para o nosso ouvinte, como também levamos para análises internas da nossa gestão, que tamanho era essa audiência? O que nós precisávamos fazer ainda para ajustar, como dizer assim, as velas desse barco, no sentido de que a gente precisa sempre evoluir e sempre melhorar. E aí nós buscamos números realmente muito significativos. Eu vou só dar um spoiler aqui deste horário do Panorama, né, que compreende entre segunda e sábado, né, o programa lidera a audiência no rádio jornalismo do Vale do Taquari com 76% do hábito de consumo dos ouvintes em buscar a informação. O Job vai falar sobre isso também. Nós estamos falando de hábito. Hábito é aquela coisa difícil de mudar. Hábito é aquela coisa que faz parte da vida da gente, das pessoas. E a população escolhe a Independente, e nós estamos passando aqui em todos os horários da programação, para que a gente possa deixar muito claro, primeiro, essa comemoração nossa interna. E segundo, né, Job? Perfeito. O grande número que compreende a audiência para este período e para este horário que nós aqui estamos falando. Perfeito. Tudo bem, Job? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia aos colegas da Independente, bom dia especialmente ao nosso ouvinte. Não canso de dizer a razão nossa de estarmos aqui, né?
E eu quero ressaltar isso que o Bruneto acabou de dizer. O nosso estudo de perfil do nosso ouvinte, ele está baseado em hábito. Né? Então, a gente vai fazer um parênteses aqui e dizer o seguinte: quando a gente faz uma pesquisa, e acabamos de vir de um período eleitoral onde pesquisa é uma coisa que está até um pouco questionada no país, né? Um pouco virou motivo de muito debate. O nosso caso não é uma pesquisa, é um estudo de comportamento. Por quê? Porque uma rádio como a Independente, que está há 71 anos na história do Vale do Taquari, ela deixou de ser, ela passou, como o Bruneto falou, a ser um hábito. As pessoas, a rádio convive. Né? Então, por exemplo, uma pesquisa ela capta o que aconteceu recentemente na vida das pessoas. Né? Então, por exemplo, a gente está em plena Copa do Mundo. Né? Então, alguns veículos são fortemente impactados porque eles têm a transmissão exclusiva da Copa do Mundo, né? E isto, sem dúvida nenhuma, reflete diretamente numa pesquisa. Nós tratamos do que as pessoas convivem com a nossa rádio. Então, nós estamos falando do dia a dia de longo prazo, né? Isso não se muda por um fato, né? Isso é que nem tomar café com leite todo dia de manhã, é que nem, enfim, hábitos naturais. Eu vou falar um pouco dos números, né? Nós temos no horário do Panorama, nosso programa, que eu não vou, me torno de novo repetitivo, campeão absoluto de audiência. Um fenômeno no meio de comunicação, 76%. Para vocês terem uma ideia, a segunda rádio, que tem 9,7% de audiência, é uma rádio estadual. Uma rádio de Porto Alegre, que tem dimensão estadual. A segunda rádio é a outra rádio do grupo. Desculpa, a terceira rádio, segunda porque, como nós somos absoluto, né? Desculpa a falha. A segunda rádio é uma rádio do nosso grupo, é a Rádio do Vale, com 6,6%. Então, veja bem, nas 3 primeiras rádios, 2 são do Grupo Independente. E daí a gente passa dos 80% de audiência. Com certeza. Muito bem apontado, o Grupo Independente. Considerando rádios com o intuito jornalístico de informação pura, tá? Claro. Perfeito, perfeito. Depois do Vale, nós temos uma rádio local com 5,6%, uma rádio sediada aqui na cidade de Lajeado. Na sequência, nós temos de novo uma rádio de Porto Alegre com 1,1%, uma rádio dedicada ao esporte, exclusivamente ao esporte. E, por último, no jornalismo, temos uma rádio do Vale do Rio Pardo. Né? Então, vocês veem a diferença da Independente com relação às demais rádios. Em número de ouvintes, o meio rádio neste horário, tem 26.791 ouvintes neste horário. Todos que estão sintonizados no Vale do Rio Pardo, neste horário, somam 26.791. Arredondando, 27 mil ouvintes. Sendo que só o nosso programa aqui, neste mesmo horário, tem 20.391. Vocês veem que realmente é uma diferença muito, muito grande com relação às demais emissoras. Então, era isso que nós gostaríamos de passar para vocês. Estavam preparados para esses números? Então, né? Agora a gente começa a ficar nervoso, porque até então a gente fala, e nós falávamos sobre isso nos bastidores, é o que a gente já sabia, né? O nosso slogan diz isso. Mas quando a gente coloca em número, daí a gente começa a ficar um pouco nervoso, porque, Moisés, ele aumenta a nossa responsabilidade, que já é grande, né? Mas aumenta a nossa responsabilidade porque a gente tem um número agora que a gente sabe que está entrando na vida dessas pessoas, no hábito dessas pessoas, todos os dias. E no Panorama de forma muito especial, para levar informação como prioridade, mas para levar também uma companhia, para levar também um bom humor, para tentar levar também uma leveza, mesmo nas notícias que são as mais pesadas às vezes possíveis, né? É interessante, né, Aline? A gente pôde agora ter eu acho que esse calor humano durante a Expo Vale Construmóvel. Ontem pela manhã, por exemplo, aconteceu um fato muito legal. Eu estava lá em Capitão fazendo a cobertura da final do Regional e teve um ouvinte do Panorama que foi me conhecer. Ele pediu para o filho dele levar ele pro estádio lá, pro estádio do Capitão, pro campo do Capitão, e ele foi lá me conhecer. E a primeira coisa que ele pediu é o seguinte: e a Aline, é gremista ou colorado? Quero dizer para a audiência que eu queria ter ido, mas Moisés não me convidou. Ele queria esses abraços só para ele. E isso que o Job e o Bruneto falam é interessante. A rádio, ela faz parte da vida das pessoas. Não é que a pessoa esteja só nos ouvindo, não, ela se sente parte do Panorama.
E a gente nota isso, esse recebimento é interessantíssimo. E Aline, tu sabe que eu sou competitivo, já estou querendo pegar mais audiência aqui, viu? Nós vamos dar mais uma mordida aqui, ó. Sabes, Moisés, que... É o plano. Aliás, essa seria a próxima pergunta, né? A partir do momento que a gente tem esse mapeamento, esse estudo, tem esses números, e que, de novo, né, enquanto apresentador, e penso que para o Moisés não é diferente, aumenta a nossa responsabilidade. Mas o que a gente faz com tudo isso, né? Para onde a gente caminha agora? Porque existe uma fatia a ser conquistada, que é pequena, mas vamos lá, né? Vamos conquistar o que está ali do lado. Vamos tentar. E o que a gente faz enquanto gestão com esses números todos? Isso é uma bela pergunta, né, Aline? E até vou te dizer assim, ó, nós nas passagens aqui pela Independente ao longo dos programas, ninguém tinha nos feito ela, né? Espero que isso seja uma boa observação, gente. Se amanhã não estiver aqui, vocês já sabem. Eu vou atravessar um pouquinho o Bruneto, mas eu diria o seguinte... não que seja inelástico, o nosso objetivo é sempre crescer. Mas inicialmente eu usei um termo que para quem é da mídia é audiência absoluta, né? Quando a gente começa a chegar num espaço que para ganhar um ponto percentual passa a ser muito difícil. Porque a gente entende que há espaço para todos, né? E nós já estamos num espaço bem apertado. Mas eu quero dizer que a Rádio Independente é uma rádio de 71 anos que ela nunca deixou de se inovar. E eu acho que este programa que nós estamos aqui é um exemplo claro. Nós temos aqui na bancada um casal jovem, um casal atualizado e que inova no que diz respeito à rádio no Estado, né? Nós temos aqui um formato muito moderno de radiojornalismo que tu mesmo colocaste, Aline, onde se preenche aqui com espaços jornalísticos, de entretenimento, de esporte, enfim, é uma revista com notícias, né? Então, este programa aqui é um programa que há de mais moderno no que se fala em radiojornalismo, né? Quer dizer, vocês têm... não é à toa que é o que o Moisés acabou de falar. Sem dúvida nenhuma, vocês são pessoas hoje de muita notoriedade. E se a gente for olhar, né, Bruneto, esse programa é um programa relativamente, com essa formatação, muito novo. Sim. E já é um programa muito bem posicionado dentro da nossa grade. Quando a Aline, respondendo também, complementando aqui o que o Job pondera, que é extremamente importante, né? Quando a gente busca uma audiência desse tamanho, compreende 76% dos ouvintes que estão conectados no radiojornalismo nesse período da manhã, nesse horário onde o Panorama está inserido, nós buscamos 21 mil ouvintes dos 27. Ou seja, é um número absoluto. Evidentemente que a gente pode melhorar. Mas eu sou muito perguntado por isso, e a gente conversa muito aqui internamente sobre o principal objetivo desse levantamento, desta análise que nós estamos fazendo aqui. Ele tem muito a ver com o nosso posicionamento interno, tá? Posicionamento interno, quando você busca números como esses, eles nos tornam cada vez mais responsáveis, mas ao mesmo tempo nos incomoda um pouco. Por quê? Porque nós queremos mais. E nós vamos buscar mais essa audiência. A Rádio Independente vai buscar melhorar esses números, porque esse é o que nos move, esse motivo faz com que nós continuemos aqui. Esse é o Brunetão que eu gosto. Se o ouvinte... Esse é o nosso pai, né? É isso aí. Se o ouvinte achar que... Não, nós vamos melhorar esse número e nós vamos ir no ano que vem com nova pesquisa, com novos números. Essa é a resposta que eu preciso te dar, Aline. E para o ouvinte entender também, nós temos uma responsabilidade aqui com os investidores que entregam as suas marcas para nós. Nós somos, Job, há 71 anos, agraciados com a possibilidade de divulgar as marcas dos clientes do Vale do Taquari para todo mundo ouvir. Pô, se você pega uma audiência dessa e pega a média geral da Rádio Independente, nós entregamos, além de fazermos com muita responsabilidade, com carinho, com coração, eu falaria a manhã inteira aqui sobre isso, que é uma das coisas que eu mais gosto. Nós entregamos ao nosso ouvinte informação e ao nosso cliente resultado nos produtos e serviços que eles anunciam aqui. Então, e como é que você entrega? Sem saber para onde você vai, sem saber se você realmente é ouvido, sem saber se realmente você coloca o cliente dentro do ponto de venda do nosso anunciante. Esse é o principal objetivo nosso. E aí nós pegamos esses números e vamos para o mercado publicitário. Pegamos esse número e vamos ao encontro do nosso cliente. E dizemos para ele que sim, nós realmente damos valor e entregamos para que ele possa ter resultado, porque hoje é uma relação ganha-ganha. Se o cliente não tiver resultado, ele não fica. E, aliás, esse é o melhor cliente. É o cliente que mede, o cliente que percebe, o cliente que está conosco pelo resultado que nós damos. E a Rádio Independente, então, faz isto num momento histórico do grupo.
onde nos seus 71 anos ela se credibiliza mais ainda a continuar. Quando eu falar que nós vamos melhorar esse número, é porque nós estamos todos juntos, né, Job? Sem dúvida. Nós estamos engajados, vocês, nós, a direção, os colaboradores, neste propósito de informar. Quando nós nos propusemos a ser a rádio de todos, da nossa gente, do Vale do Taquari, do nosso povo, nós vamos continuar sendo essa rádio. E nós queremos aqui, como o Job bem comentou antes, é fazer um agradecimento a esse ouvinte que está conosco, né? Esse ouvinte que teria... bom, se nós formos falar aqui de rede social, de plataformas digitais, do portal do independente.com.br, do esporte, Moisés, os números são absolutos. Claro, são 71 anos fazendo, acreditando e investindo cada vez mais. Todos os dias nós não paramos de investir. E aí, claro, a gente é presenteado com esses números que nos engrandecem cada vez mais. Então a gente precisa agradecer a vocês que fazem parte dessa história, aos investidores, aos ouvintes, à nossa gente, o carinho que nós tivemos ontem lá em Capitão. Isso é prova do quê? De uma rádio que se propõe a estar junto nos momentos decisivos da sua comunidade. Nos momentos onde a comunidade mais precisa, a Rádio Independente está lá. Com toda a sua força, com toda a sua estratégia, com toda a sua localidade. E por isso que nós estamos aqui. E Bruneto, e importante que esta é uma visão da nossa Rádio Independente, que é a nossa mãe. Mas nós temos uma visão de grupo também, né? Exatamente. De expansão do grupo independente com outras plataformas, com outras emissoras que virão por aí, né? Certo, muita coisa boa chegando aí. Interessante, né, Aline? Porque tu mudar quando a coisa não está boa é a maior barbada do mundo. O grupo independente, ele se modifica, ele se ajusta, ele inova com números absurdos. Isso é muito complicado. Tu já tem uma grande audiência. E daqui a pouco tu pode sentar naquele resultado e tu segue o barco. Ele vai andar. Não, o grupo independente não. Com uma audiência incrível, magistral, estratosférica, ele continua mudando, continua inovando, continua se remobilizando em alguns momentos e mostrando uma força cada vez maior. Nós vamos melhorar isso aqui, Bruneto. Te prepara. Fica tranquilo, Bruneto. Te prepara. Que bom. Nós vamos estar aqui no próximo ano para conversar sobre isso também. E para dizer para o nosso ouvinte, muito obrigado. A gente está aqui exatamente por eles, por quem acredita e quem confia a nós levarmos a informação com credibilidade, com respeito, com conquista. Nós conquistamos a audiência, nós não impusemos ela, nós conquistamos, nós buscamos ela no dia a dia, né, Job? Nós somos assim, tecnicamente, nós somos assim e é por isso que nós seguimos tão fortes. Não é o grupo falando, é a audiência falando. Sim. Aqui é a audiência falando. Né? Nós estamos só trazendo o número. Nós só estamos trazendo o número. Job, então até o ano que vem com os novos números. Com certeza. Obrigado pelo espaço. Obrigado e bom trabalho para vocês. Obrigada. A gente fica feliz de poder compartilhar e celebrar com a nossa audiência.